Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte, e já quero falar para você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente aí, ainda não é inscrito, ainda não segue a gente, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @moneyplay_podcast, e o meu pessoal, @ofabrício_duarte. E a gente está começando mais um Money Play naquele formato que você já conhece, né? Eu e você e eu, para falar hoje de um tema que é o sonho de muitos brasileiros, é algo que você ouve falar quase que o tempo inteiro em casa, né, na família. Muita gente fala sobre essa conquista, sobre briga por essa conquista durante a vida inteira, que é a casa própria. Não vou falar especificamente da compra da casa própria, mas vou falar bastante com você sobre imóveis hoje e falar sim um pouquinho sobre como comprar, o que envolve hoje o mercado imobiliário, as formas de compra também. E eu já queria começar com uma polêmica, que é perguntar para você que está assistindo a gente se você acha que vale a pena comprar o imóvel ou morar de aluguel. Queria que você me respondesse aqui embaixo, porque esse tema é polêmico. Você deve ter ouvido nos últimos tempos muita gente falar sobre isso. Falar, não, eu deixo meu dinheiro investido, quem é do mercado financeiro, né? Deixo meu dinheiro investido e eu, com o lucro que eu tenho, faz muito mais sentido pagar um aluguel do que eu ter a minha casa própria. Então, se você é dessa opinião, comenta aqui embaixo. E se você não é, se você defende a compra do imóvel próprio, independente se está investindo ou não, se é melhor investir ou não, mas para você é importante ter o imóvel próprio, comenta aqui embaixo também que você é do time da compra da casa. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, começar com essa polêmica. E eu já queria falar para você que segue a gente, o que você tem que se preocupar, quais são os pontos importantes para você prestar atenção de um lado e de outro. Por quê? Apesar dessa polêmica ser levantada, o que vale mais a pena, compra ou aluguel do imóvel, uma coisa é certa, você vai precisar morar em algum lugar. Isso daí, se é do time compra, do time aluguel, independente de qual time você está, você vai concordar comigo. Se você vai comprar ou alugar, você vai precisar morar em algum lugar. E essa é uma necessidade que vai te acompanhar hoje, amanhã e sempre. Então, se você vai precisar morar em algum lugar, alguma decisão você vai ter que tomar. Agora, vamos pensar no primeiro caso. Quero falar bem rapidamente contigo sobre o aluguel. Por quê? Quando a gente fala de alugar o imóvel, de novo, tem muita gente que tem falado nos últimos tempos, e eu até achei meio que um perigo ouvir de muita gente que até nem investe, mas falar, eu não vou comprar um imóvel porque eu acho que faz mais sentido eu morar de aluguel e futuramente deixar esse dinheiro investido. Mas as pessoas, às vezes que eu ouvia falar isso, as pessoas não tinham nem o dinheiro investido, nem condições de compra do imóvel, nem nada. Assim, só queriam morar porque ouviram alguém falar, e aí pensavam em morar de aluguel porque tinham esse feedback de alguém que era do mercado financeiro e tinha essa visão. Tá? Então, um pouquinho de cuidado com as opiniões, mas quero levantar uma bandeira aqui para você que tem essa visão, ou que ainda não se decidiu, mas com certeza vai precisar morar em algum lugar, tá? Como já mora hoje. O que você tem que se preocupar em relação ao aluguel? Tá? Eu destaquei um ponto aqui só, que pouca gente fala, mas que nos últimos tempos levantou bastante atenção de quem mora de aluguel aqui no Brasil, que é o índice de atualização dos aluguéis. Se você sabe que vai precisar morar em algum lugar por o resto da sua vida e você opta em morar de aluguel, ótimo. Qual que é o índice que atualiza o preço do seu aluguel todo ano? Porque o aluguel ele tem esse reajuste. Assim como o preço das coisas, ele sobe ano a ano mais, ano menos, às vezes recua um pouquinho dependendo do que você vai comprar, o aluguel é a mesma coisa. Geralmente ele não baixa de preço, mas ele tem um índice que é responsável por fazer aquela atualização, que é o chamado IGPM. Tá? Você que mora de aluguel, você já ouviu falar muito desse índice e já ficou muito bravo aí nos últimos anos com esse índice também, o que aconteceu. Tá? Por que eu estou falando isso? O IGPM, para você ter uma ideia, levantei aqui alguns dados desse ano, tá? Até julho agora de 2022, a gente sempre olha os últimos 12 meses do IGPM. Tá? Então, até julho agora de 2022, puxando 12 meses para trás, o IGPM está em 10,07%. Isso retrospecto dos últimos 12 meses. Isso significa o quê? Se o seu contrato de aluguel ele é reajustado pelo IGPM e o aniversário do seu contrato ele completa agora, há 1 ano, 2, enfim, completa o tempo que você precisa para fazer a atualização,
significa que o seu aluguel seria reajustado em 10,07%, né, considerando do ano passado para esse, porque foi o IGPM do período. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, isso fechando até julho, né? Eu estou gravando agora esse podcast em setembro, então dados de agosto ainda não estão muito recentes, né? Tá muito recente, então não tem o número fechado de agosto, mas até julho de 2022 estava em 10,07 o IGPM dos últimos 12 meses. Em agosto de 2021, a gente voltar um ano atrás, né? E a gente fizer os últimos 12 meses, considerando a data final agosto de 2021, o IGPM ele estava acumulado em 12 meses em 31,13%. Então pensa você que mora de aluguel ou pensa no futuro morar de aluguel, você ter de um ano para o outro a atualização do seu aluguel, de, por exemplo, você paga hoje R$2.000, esse aluguel ele simplesmente vai saltar para algo em torno dos R$2.600. Uma baita de uma atualização. Tá? Então 31,13%. Foi o reajuste do IGPM, foi a contabilidade do IGPM no período de setembro de 2020 até agosto de 2021. Então essa é uma preocupação que pouca gente comenta, né? Eu vejo pelo menos redes sociais, né? Até YouTube mesmo, pouca gente fala sobre essa atualização que o aluguel tem, e é algo que você que pensa em morar de aluguel, tomou essa decisão ou está pensando dessa forma hoje, tem que pensar no futuro, tem que se preocupar. Porque o seu salário ele vai ser reajustado também de acordo com o IGPM, e até por conta dessa alta que a gente teve nos últimos anos, do IGPM, alguns aluguéis, alguns contratos de aluguéis, eles tiveram que mudar o índice de atualização. Você pode ver, tem hoje uma das maiores, não sei se já é a maior hoje, imobiliárias que a gente tem no Brasil, que é a Quinto Andar, ela atualizou a forma com que ela faz o reajuste dos aluguéis, e vários contratos não se atualizam mais pelo IGPM, se atualizam pelo IPCA, justamente por conta dessa disparidade entre o seu reajuste de salário, você hoje que é CLT, né, a maioria das pessoas aqui no Brasil que trabalham em empregos formais, o seu reajuste salarial ele não acompanhou, o seu famoso dissídio não acompanhou o IGPM, então não teria como você ter um reajuste de um ano para o outro, sem contar com uma promoção, uma bonificação, uma mudança de emprego, de empresa, um reajuste de 31% no seu salário. Então, por isso, algumas casas, algumas corretoras até mudaram nos seus contratos o índice de atualização, porque o seu salário não ia reajustar tanto quanto o IGPM vinha ajustando. Tá? Então, essa é uma preocupação pro aluguel. Se você opta em morar de aluguel, se você pensa nisso, para o resto da sua vida, vou preservar patrimônio líquido, não quero me descapitalizar para comprar um imóvel, vou morar de aluguel e deixar esse valor investido. Então pense na correção, o índice que vai atualizar o seu aluguel, para você descobrir se ele tem alguma paridade, se ele tem alguma semelhança com o índice de atualização do seu salário. Se você vai conseguir ganhar nessa corrida. Essa é a preocupação que você tem que ter, é ganhar da corrida de atualização do seu contrato de aluguel. Porque, como eu já falei lá no começo, você vai precisar de um lugar para morar. E lá no longo prazo, lá quando você já tiver, igual eu falei no último episódio que eu gravei sozinho também, sobre a aposentadoria, quando você não tiver mais a intenção de trabalhar para ganhar dinheiro e nem precisar mais fazer isso, você tem que manter o seu custo de aluguel. Tá? Então, para essa fase, você ainda tem que continuar ganhando do índice de atualização, seja IGPM, seja IPCA. Essa é uma preocupação que você que opta, que escolhe morar de aluguel, você tem que ter. Tá? A sua renda, ela vai ter que sempre cobrir o índice de atualização do aluguel. Então é só uma preocupação, aí você vê se vai valer a pena comprar ou morar de aluguel a vida inteira, ou se você tem um sonho de comprar casa, se é o sonho, é o que eu falo para todo mundo que eu acompanho. Sonho de comprar? Então não vai ter jeito, para você vai valer a pena comprar. Agora, se você está pensando na parte financeira, você tem que tomar cuidado e prestar atenção em algumas informações aí para não tomar a decisão errada. Tá? Então, sobre o aluguel, a principal informação é o índice de atualização, que foi o IGPM, e ele teve muitas altas nesse período. Agora, quando a gente fala da compra do imóvel, se você é do time compra ou do time do aluguel, mas está pensando em ouvir uma opinião do outro lado, tem alguns dados interessantes para passar para você sobre a compra de imóvel aqui no Brasil. Tá? Todo mundo sabe, não é novidade, que a maioria dos imóveis vendidos aqui no Brasil eles são financiados.
A maioria dos imóveis eles são financiados. Tá? Eu não consegui achar o dado exato de quantos imóveis ou percentual, proporção de X imóveis, tantos por cento são financiados. Já ouvi muita gente falar que 90% dos imóveis vendidos aqui são financiados. Já ouvi muita gente falando sobre esse mercado, especialista nesse mercado, falando que 80% são financiados, mas eu não consegui achar o número exato. Mas a verdade é que a maioria é financiado, isso em todos os canais de busca aí que você for ver. E o principal canal de busca que você pode ter acesso, que é o boca a boca, né? Você vai ver as pessoas ao seu redor, a maioria vai falar, não, eu comprei, tô pagando ainda o meu imóvel. A casa é minha, mas eu tô pagando. Tá? Que aí são contratos de 30 anos, geralmente. O que você tem que se preocupar quando a gente fala da compra do imóvel? Primeiro, falando alguns números aqui sobre o mercado imobiliário do Brasil, em 2021, a gente teve recorde de financiamentos, tanto em valor quanto em unidades vendidas aqui no Brasil. Foi um aumento de 65% em financiamento imobiliário em relação a 2020. Então foi uma crescente muito boa, o ano fechado de 2021. 2022 a gente está correndo ainda, primeiro semestre a gente teve uma alta, mas não foi tão expressiva quanto em 2021. Muito em função até da Selic, que subiu, né? E a gente teve um recorde onde o Brasil passou pela primeira vez a casa dos 200 bilhões de reais em imóveis financiados. Ou seja, foram mais de 200 bilhões em financiamento imobiliário o ano de 2021. E o total de unidades vendidas foram mais de 886 mil unidades financiadas no Brasil. Então, em relação a 2020, o valor de financiamentos, de imóveis financiados, subiu 65%. Só que em unidades vendidas, foi mais de 100% de aumento em relação a 2020. Então, a gente olha, como eu falei lá no comecinho desse episódio, é o sonho de muita gente. Você vê, a economia não está boa, o pessoal está passando dificuldade, mas continuam imóveis sendo vendidos. No final do ano passado teve uma queda, o mês de dezembro foi o mais fraco do ano de 2020, mas mesmo assim ainda fechou o ano recorde dos recordes. E nesse ano a gente também entrou com um número superior ao primeiro semestre do ano passado. Mercado um pouco mais aquecido, aquela alta que a gente vinha tendo em 2021 não se replicou para 2022, mas mesmo assim foram mais imóveis vendidos no primeiro semestre desse ano do que no ano passado. Então a gente vê que ainda assim o brasileiro tem muito esse objetivo, esse sonho de ter um imóvel próprio. Mas e aí, qual que é o cuidado que a pessoa tem quando ela vai financiar um imóvel? Aí eu quero que você preste bastante atenção em tudo que eu vou passar aqui, porque seja do time aluguel ou time imóvel, você vai precisar morar em algum lugar. E se você tiver mais informações sobre os dois lados da moeda, mais fácil você tomar a melhor decisão. Então, quando você vai financiar um imóvel, você tem alguns quesitos básicos ali na hora do financiamento. A primeira coisa, e é logo aquilo que você já tem que se preocupar quando você vai comprar a casa e vai financiar, é a entrada. Nos financiamentos convencionais, você não tem como comprar ou como financiar um imóvel sem dar uma entrada. A entrada ela é geralmente de 20% do valor do imóvel. Eu vou fazer algumas simulações aqui, até anotei alguns números bem interessantes para eu te passar, mas a simulação que eu vou fazer é sobre um imóvel num preço médio do que foi comercializado em 2021 de R$300 mil. Então guarda esse número, mas quando você vai financiar esse imóvel, independente do preço dele, você tem que dar a entrada. Tá? A gente está falando de um imóvel de R$300 mil, 20%, R$60 mil de entrada. Tá? Então tem a entrada. Fora a entrada, a gente tem a taxa de juros, ou melhor do que a taxa de juros, a gente buscar pela CET, que é o custo efetivo total, não é a companhia de engenharia e tráfego, tá? Então não confunda. CET no contrato de financiamento é custo efetivo total, que é melhor do que a gente saber a taxa de juros, porque ali dentro do custo efetivo total está a taxa de juros e estão as outras taxas que são envolvidas no financiamento também. Tem também valor de parcela, tá, que é importante você saber, não só para fazer igual a maioria, que fala, parcela cabe no bolso, então vou financiar. Mas é importante porque o valor da parcela está totalmente relacionado com o valor de comprovação de renda que você tem que ter quando você vai comprar um imóvel. Geralmente, você não tem aprovação do crédito quando a sua parcela ela é acima de 1/3 do seu salário, da sua renda bruta. Tá?
Geralmente eu digo porque em alguns casos, né, dependendo de quem estiver te atendendo no banco, eles dão algum jeitinho de aprovar esse financiamento, mesmo se a parcela representar mais de 1/3 do seu salário. Mas normalmente você tem que ter a comprovação de renda, que é ter um salário, uma renda bruta 3 vezes acima do que a parcela vai custar. A parcela inicial, tá? No caso, eu vou explicar a diferença de duas tabelas de financiamento. Você vai entender a parcela inicial de uma delas que é diferente da parcela final. E aí depois você tem o valor total dessa operação de financiamento, que é aí onde muita gente nem olha. Tá? O que a maioria das pessoas faz quando vai financiar um imóvel? Olha o preço da parcela. Primeiro olha o imóvel, né? Óbvio. Foi lá, pesquisou, foi lá no lançamento. O imóvel agradou. Quero comprar. Beleza. Tenho condições de comprar à vista? Não. Também nem sei se seria a melhor forma à vista. Tá? Então não estudei para isso, mas eu quero financiar porque é o mais comum, é o que eu tenho visto. Então eu vou financiar, tá? Então eu tenho que dar entrada de 60 mil, a taxa de juros, a taxa média de juros que o brasileiro paga hoje é de 9,2% ao ano, com essa alta que a gente teve da Selic, tá? Taxa de juros já entenda como custo efetivo total, tá? A média do custo efetivo total tem sido de 9,2% ao ano. Custo efetivo total é 9,2, entrada de 60 mil, valor da parcela, ele vai ficar, para um financiamento de 300 mil, nessas condições que eu passei, a parcela inicial vai ficar em R$ 2.433,35, tá? Então, o brasileiro olha e vê que essa parcela cabe no bolso. Aí ele vai lá e financia. Fala, pô, tenho entrada, a parcela cabe no bolso, tô cansado de pagar aluguel, quero comprar minha casa. Ele vai lá e pronto, financia. Faz contrato, a renda é aprovada, o banco libera o crédito, ele foi e adquiriu o imóvel. O que acontece a partir daí? Essa pessoa está habilitada a, pelos próximos 30 anos, que geralmente é o prazo que é feito o financiamento, 360 meses, essa pessoa está habilitada a pagar R$ 618 mil por esse imóvel. Aproximadamente R$ 618 mil, né? Um pouco mais que isso. Tá? Ou seja, o imóvel valia 300, né, quando essa pessoa foi comprar. Nessa operação, você está pagando R$ 318 mil a mais só de juros. E aí onde a maioria não faz a conta. Porque a parcela cabe no bolso? Beleza, vou lá e financio, porque eu quero sair do aluguel. Mas no fim das contas, se você sustentar esse financiamento até o final, você vai pagar R$ 318 mil. Tá? E é isso que a gente tem que se preocupar. Qual que é o custo total desse financiamento? Todo mundo, quando vai financiar, recebe uma simulação do banco que você vai fazer o financiamento. Então faz sentido olhar a soma das parcelas, né? Olhar qual que vai ser o custo total dessa operação e você ver se faz sentido você gastar todo esse dinheiro a mais, você pagar 2 imóveis e levar um. Aquela famosa promoção, né? Pague 2, leve 1. Isso costuma acontecer bastante nas compras de imóveis. Então, são esses os pontos que você tem que se preocupar. Tá, o que compõe o financiamento imobiliário, a entrada, custo efetivo total, valor da parcela, comprovação de renda e aí o custo total que você vai ter nessa operação. Tá? Só que quando a gente vai olhar para o financiamento imobiliário, a gente tem duas tabelas diferentes. Uma é muito mais comum de você ver, muito mais comum de ser oferecida até, mas a outra ela acontece com uma certa frequência. Já peguei vários casos de pessoas que conseguiram fazer um financiamento com essa outra tabela. E eu quero mostrar aqui para você a diferença entre as duas, para você também entender e se você for financiar o imóvel um dia, você também não tomar a decisão errada, tá? Porque a decisão errada pode custar bem caro nesse caso. Então vamos lá. Esse primeiro exemplo que eu já dei para você, ele corresponde à tabela SAC, que é a mais comum. Tá? Tabela SAC, SAC significa Sistema de Amortização Constante. Então isso já diz o porquê. Sistema de amortização constante quer dizer que a amortização da sua dívida ela é sempre a mesma. Nesse caso, a parcela para esse financiamento, valor de 300 mil, você deu entrada de 60, são os 20%, então você vai acionar um crédito de 240 mil. Tá? Então o banco entra lá com 240 mil para a compra desse imóvel e a sua parcela vai ficar nos R$ 2.433,35. Só que dessa parcela, a amortização, ou seja, o que está abatendo de verdade da sua dívida, tá? A amortização é abater da dívida. Né? Então, para quem ainda não está familiarizado com o termo, entre aspas, técnico. Tá? A amortização sobre esse contrato
ela é só de R$ 666,66, esse número cabalístico aí, 66666, é isso, tá? Ou seja, da sua dívida, você está abatendo só R$ 666. Só que a parcela está em R$ 2.433. O que é essa diferença? Esses quase R$ 2.000 a mais que você está pagando nas primeiras parcelas, tá? Essa é a parcela inicial. Juros. A amortização ela é a mesma durante as 360 parcelas, porque é no sistema SAC, né? É sistema de amortização constante, então são 30 anos e você está batendo sempre R$ 666 da sua dívida. E a parcela começa em R$ 2.433,35 e ela vai diminuindo mês a mês, porque os juros vão caindo mês a mês. Aquela fatia de juros que você paga vai diminuindo até lá no final dos 360 meses, ser quase só amortização. Tá? Você vai pagar alguns reaisinhos, alguns centavos de juros, mas você paga os juros todos no começo. Né? O banco não é besta, vai receber quando? No começo. E aí, no final das contas, os seus juros, só de juros sobre essa operação, você vai terminar pagando R$ 318 mil, 318, número exato, R$ 887,23, se você pagar esse financiamento até o fim. Então fui lá, financei meu imóvel na tabela SAC, que é a mais comum, e paguei uns juros, meu financiamento foi aprovado, então estou habilitado a gastar R$ 318 mil a mais no meu imóvel. É isso que acontece na tabela SAC, tá? Que é o sistema de amortização constante, e aí lá no final das contas, o imóvel de 300, você deu a entrada, você financiou, esse imóvel ele vai custar R$ 618.887,23 para você. Só que tem a outra tabela. A outra tabela é a tabela Price, que é muito mais comum quando você vai financiar um carro, tá? Financiamento de carro, a tabela geralmente é a Price, que é aquela de parcela constante. A parcela ela é fixa, a parcela é sempre a mesma. Agora a amortização não, ela muda, assim como os juros, mudam de mês a mês. Na tabela Price, a entrada é a mesma coisa, tá? Então 20%, continua 60 mil, você continua precisando de um crédito de R$ 240 mil. Taxa de juros, a gente vai usar a mesma base, né? CT em 9,2% ao ano. Só que quando a gente vai para a parcela, aí muda. Como a parcela é a mesma, então a outra é decrescente na tabela SAC. Você começa pagando um valor e ela vai caindo mês a mês. Como eu já comentei, a parte dos juros vai diminuindo cada mês o quanto você paga. Na Price, você começa pagando, ao invés dos R$ 2.433, R$ 1.902,40. Olha aí que maravilha. R$ 500 a menos, R$ 530 a menos do que você pagaria na tabela SAC. E aí você continua o financiamento. A parcela é sempre a mesma, né? Ela não vai mudar. Você fala, pô, é mais fácil, né? Você vai concordar comigo que pagar 1.900 é bem mais fácil do que pagar 2.400. Só que ao longo desse financiamento, se a gente for levar ele até o final, igual a tabela SAC, 360 meses, ao invés de você pagar 318 mil de juros, na tabela Price, com as mesmas condições, você pagaria R$ 444.864,64 só de juros, que dá uma operação total no final, mesmo imóvel, R$ 300 mil o valor dele quando você comprou, você ia gastar R$ 744 mil, pouco mais de R$ 744 mil. Aí você fala, pô, tava ruim 318 mil, né? E agora, em 444? Tá pior ainda. Tá? Não é tão comum fazer financiamento imobiliário na tabela Price, mas eu já vi várias pessoas que infelizmente optaram pela tabela Price por um único fator: parcela. Parcela geralmente ela é uns 20% mais barata mesmo na tabela Price. 20%, talvez 25% mais barata na tabela Price. Mas ela é constante. Você vai pagar o mesmo valor até o final do contrato. E os juros que você vai pagar, eles são muito maiores. Por isso, para você, a economia, só para você ter uma ideia, é isso que eu quero que você preste bastante atenção, né? Se você for financiar, quero que você grave essas palavras. Nesse financiamento de 300 mil, a diferença entre a tabela SAC
e a tabela Price na compra de um imóvel, ela é de R$ 125.977,41. Então, se você quer economizar na tabela do seu financiamento imobiliário, opte pela tabela saque. Então você está falando para eu financiar um imóvel e está falando que a tabela saque é sensacional. Também não é isso, né? São R$ 318 mil a mais que você vai pagar de juros. Porém, se você quiser economizar R$ 125 mil na compra de um imóvel financiado, opte pela tabela saque, porque se você for pela Price, você vai pagar R$ 125 mil a mais. Então essa é uma grande lição para quem já financiou o imóvel. Você pode checar talvez uma portabilidade de financiamento, você pode conferir se o seu próprio banco ele consegue mudar as condições do contrato no meio do caminho. Tá? Agora, quem vai financiar, já está dada a dica, está dado o recado. Pelo amor de Deus, não escolha a tabela Price para o seu financiamento imobiliário. Tá? Só R$ 125 mil de diferença. Comenta aqui embaixo o que você faria com R$ 125 mil hoje. Faz uma baita diferença, né? Então, comenta aqui embaixo o que você faria com esses R$ 125 mil a mais. Tá? E aproveitando, compartilha esse episódio para todo mundo que você conhece que está pensando em comprar o imóvel ou que comprou. Até para a pessoa saber, fala, financei pela Price, financei pela saque? Não sei, vai consultar o contrato. Mas compartilha esse episódio, porque compra do imóvel, a casa própria, ter independência, seu próprio lugar, é algo que a maioria das pessoas está buscando, seja do aluguel, seja na compra, e aí tendo essas informações, a pessoa consegue tomar algumas decisões um pouco mais inteligentes. Tá? Infelizmente, vários dos casos, quando eu conversei, eles já estavam na tabela Price do financiamento, não tinha muito o que fazer, a não ser trocar de casa mesmo, né? Mandar para um outro banco, fazer uma portabilidade de crédito. E em alguns casos conseguiram, outros aí já ficou um pouco mais difícil, porque tem custo que envolve essa operação. Então, é algo que você tem que se preparar para fazer. Mas enfim, deu para pegar a diferença da tabela saque para Price. Apesar da parcela ser mais baixa de início, no fim das contas você vai pagar muito mais juros na tabela Price. Então é uma das lições, um dos pontos aqui que eu queria deixar para você que vai financiar. Se for escolher um financiamento, lembra, tabela saque, sistema de amortização constante. E a segunda lição, a segunda dica, a segunda informação que eu quero deixar aqui sobre financiamento é que eu comentei do quanto que é a amortização na tabela saque, para esse exemplo de 300 mil no valor do imóvel. R$ 666,66. É isso que você está batendo da sua dívida. Agora, se você quiser economizar mais ainda, você já está economizando por fazer na tabela saque. Se você quiser economizar mais ainda na compra desse imóvel, fala, eu vou financiar por 30 anos. Porque não tem jeito, o contrato ele é feito assim, os bancos fazem da maior parte das vezes. Eu não tenho uma entrada maior para dar, eu não consigo pagar uma parcela mais alta agora no começo, mas anualmente eu tenho ali um bônus da empresa, eu tenho meu FGTS que eu acumulo, que pode ser usado, né? Para você que ainda não sabe, o FGTS pode ser usado em algumas regrinhas do FGTS, que aí vale a pena a gente falar até em um outro episódio, tem as suas regrinhas próprias para usar no financiamento do imóvel ou na compra do imóvel, mas você tem o FGTS acumulando, enfim, quero usar para poder comprar esse imóvel, para poder abater da minha dívida, é possível, mas como que você vai fazer isso? Sempre que você tiver a oportunidade, se você quiser economizar mais ainda na compra do imóvel, utilize todo esse saldo que você tem, ou de acúmulo que você fez, ou de FGTS que você está acumulando automaticamente, sempre que possível, use para abater do saldo devedor da sua dívida. Simples. A sua dívida, vamos colocar aqui, você está batendo, vamos arredondar, R$700 por mês na parcela que você está pagando. Você está lá todo mês, você paga 2.500 e está abatendo só 700 da dívida. Depois de um ano, você financiou 240, só que você abateu só R$8.400 da sua dívida. E você pagou R$2,5 todo mês. Você pagou 30 mil, você abateu só 8.400 da sua dívida. Beleza. Se você tiver, por exemplo, 20 mil, 10 mil, 15 mil de bônus que você recebeu da empresa ou conseguiu acumular fazendo um trabalho extra durante esse período, durante esse um ano, e você for lá no banco e falar, com esse valor, eu quero abater o meu saldo devedor. Você vai abater da dívida direta.
é aquela dívida que você abateu só 8.400 durante um ano, você pega esses 15 mil, você mata ali, por exemplo, depois de um ano, 8.400, você financiou 240, você tem 231. Você tem 231? Corta essa parte, eu vou fazer a conta de novo, tá? Então, você abateu durante um ano 8.400, e aí você tem lá, depois de um ano, são 231.600 a sua dívida. Essa é a sua dívida, né? Depois de um ano. Se você chegar lá com 15 mil, por exemplo, para poder abater, você vai abater direto dos 231. Então a sua dívida ela vai cair para 216. Aí sim você está reduzindo a sua dívida. E aí eu fiz uma conta aqui simples, tá? Bem básica. E se você conseguir reduzir o seu prazo de financiamento de 30 para 8 anos, abatendo o saldo devedor direto na fonte, você consegue economizar de juros, além do prazo, né, de não ter que pagar esse imóvel aí durante 30 anos, você vai reduzir 22 anos da sua dívida, você consegue economizar mais de 230 mil reais só em juros. Tá? Se você levar 8 anos para pagar esse imóvel, você ainda paga juros por esses 8 anos, né, normal, tá? E não tem muito como correr, mas você economiza mais de 230 mil reais. Fazendo o quê? Abatendo direto do saldo devedor. Então, teve o FGTS lá que acumulou, que você pode usar a cada 2 anos, tem o valor que você acumulou de bônus, né? Você recebeu um dinheiro que você não estava contando, fez trabalho extra, vai lá e abate direto no saldo devedor. Você vai ver a sua dívida caindo mês a mês, ano a ano, e quando você for ver, você termina de pagar ali em 8 anos, por exemplo, e economiza 230 mil, que é um outro imóvel, por exemplo. Tá? 230 mil, se você pagou 300 no seu, você comprou um por 300, e você economiza 230 mil de juros, quer dizer que você está economizando um imóvel, que se você não faz esse processo, esse dinheiro ia estar na mão de alguém, né? Não ia estar na sua. É um ponto até que eu ouvi uma vez, faz muito tempo, né, mas um amigo meu no mercado financeiro, ele comentou. Ele falou, cara, se você não está ganhando esse dinheiro, fica tranquilo, Fabricião, porque esse dinheiro está no bolso de alguém. Então você não precisa se preocupar, o dinheiro ele não voa por aí, ele não fica perdido. Se você não está ganhando, alguém está. Então ele me deu esse exemplo aí num outro contexto, né, mais na parte de investimentos, mas faz todo sentido aqui para casa. Se você não fizer, se você não abater do saldo devedor, não conseguir reduzir a sua dívida ao longo desse tempo, tudo bem, fica tranquilo. Esse dinheiro que você está pagando de juros, ele não está sendo perdido, ele está no bolso de alguém. Agora é a grande questão, você prefere que esse dinheiro esteja no bolso de alguém qualquer ou no seu bolso? Eu acho que eu já tenho a resposta aí para você, né? Então é um pontinho para a gente pensar. Tá? É algo para você que é do time compra ou você que é do time do aluguel, mas ainda não está tão firmado nessa decisão. Quando você for financiar, lembra de optar pela tabela saque de financiamento, esquecer a tabela price, pelo amor de Deus, esquecer a tabela price. Então vai pela tabela saque e o saldo que você tiver disponível, o valor que você estiver acumulando, pensando em abater, em reduzir essa dívida, vai lá e abate direto do saldo devedor. Tá? Só para fixar o número na sua cabeça, de 30 para 8 anos, 230 mil de economia em juros. Tá? Era isso que eu tinha para trazer mais de informação para você, que acompanha a gente aí no Money Play. E queria agora, de novo, né, perguntar, trazer aquela polêmica que eu trouxe no começo do episódio, se você prefere o aluguel ou a compra. Pensando em tudo isso que eu falei de juros, tem uma galera aí que vai falar, não, agora reforçou a minha opção de aluguel, agora que eu não compro mesmo. Mas tem aquele pessoal que é do time compra e fala, pô, você falou aí que dá para bater, né? Dá para amortizar aí em menos tempo, então acho que eu consigo comprar minha casa e pagar em 8 anos ao invés de pagar em 30. Show! Então vou economizar esses juros aí, acho que reforçou a minha ideia de compra. Independente do time que você for, a minha ideia aqui era trazer pontos que você tem que se preocupar, coisas que você tem que pensar em relação ao aluguel. Lembra lá do IGPM, a atualização que ele teve há algum tempo atrás. Também pensa no IPCA, que alguns contratos agora estão sendo atualizados pelo IPCA. Então você vai ter sempre que pagar algum lugar para você morar.
sempre que pagar, e se você comprar, para o futuro você não tem uma parcela, né? Mas você vai ter que custear ali a casa, né? IPTU e por aí vai. Mas você sempre vai precisar de um lugar para morar. Se você optar pelo aluguel, você vai sempre ter que ter condições de pagar um aluguel e esse aluguel ele reajusta. Então se preocupe em vencer o reajuste. Agora, se você olhar para a compra, se você pensa em comprar, você vai ter que acionar um crédito, se você tiver, porque a maioria, aqui no Brasil é a realidade, da maioria não ter o valor para comprar à vista, e também se vale a pena comprar à vista ou não, é algo que tem que ser estudado caso a caso, mas se você optar pela compra e for financiar, como a maioria faz, tenha cuidado com os itens do financiamento e opte pela tabela que é mais econômica ou menos custosa, né? Tem como falar mais econômica que você vai gastar 2 imóveis para levar um, mas a menos custosa e tendo a possibilidade, além da tabela saque, tendo a possibilidade, use o seu potencial de acúmulo, as ferramentas que você tem aí como FGTS ou formas de ganhar mais dinheiro e acumular, para você poder amortizar a sua dívida, reduzir o prazo, reduzir os juros, ter mais dinheiro no seu bolso e não voando por aí ou no bolso de um grande banqueiro. Fechado? Então, espero ter ajudado, espero ter trazido bastante informação aí sobre o mercado imobiliário para você. E, de novo, se você vai comprar ou vai alugar, a decisão ela é sempre sua. Se faz mais sentido, vale mais a pena, tem que avaliar caso a caso. Então a minha ideia aqui era só trazer informação. Se for o seu sonho ter o próprio imóvel, porque você quer ter a parede decorada dessa forma, eu quero construir assim, fazer uma piscina, enfim, do jeito que você quiser, se você tem essa intenção, então provavelmente para você vai valer a pena a compra. Agora, se não for um sonho, você está pensando na parte financeira, então avalia, faça as contas, coloca no papel para você poder tomar a melhor decisão e já deixei algumas informações aqui para te ajudar com isso. Combinado? Então, espero ter ajudado. Se você curtiu esse episódio, clica no botão de curtir aqui. Se você não curtiu, porque você não quer comprar, não quer alugar, não está nem na fase disso, está nem se preocupando, ou já comprou, já quitou, já está tudo certo, então manda esse episódio para alguém que você conhece, e eu sei que você conhece no mínimo 5 pessoas que hoje estão pensando em comprar ou moram de aluguel e detestam, ou estão pagando a casa e estão se arrependendo porque prefeririam ter o dinheiro no bolso e estar morando de aluguel, por exemplo. Manda esse episódio para esse pessoal, para eles poderem também ter acesso a essa informação que você acabou de ter. Fechado? Se inscreve no canal, lembra de seguir a gente lá nas redes sociais, @moneyplay_podcast no Instagram e no meu pessoal, @ofabrício Duarte. E eu te encontro onde? Próximo Moneyplay, você já sabe. Até lá!